como é importante a prática do conto no psiquismo da criança. Agora, minha gente, uma história eu vou contar, uma história bem bonita, todo mundo vai gostar. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Deise Saraiva, sou professora formadora no Centro de Vivências Lúdicas, Oficina Pedagógica da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Pedagoga por formação, apaixonada por histórias, com especialização na área de educação especial e formação de professores, mestre em educação aqui na Universidade de Brasília. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a arte de contar histórias, estratégias, narrativas e algumas sugestões e dicas para que você se torne também um incrível contador de histórias. Nosso bate-papo está dividido em 3 partes. Primeiro, nós vamos falar rapidamente qual a importância das narrativas. Depois, como contar bem uma história. E por último, algumas dicas e os benefícios da arte de contar histórias. Vai ser incrível, hein, pessoal? Bom, para começar, o que é uma narrativa? Porque quando falamos de histórias, estamos falando de narrativas. Então, a narrativa ela é um tipo específico, literário, que caracteriza-se por contar histórias oralmente ou por escrito. Então, nós, seres humanos, vivemos narrativas. Numa fila do banco, em casa, num bate-papo, estamos sempre contando histórias. E aí, as histórias, elas apresentam um tipo específico também na sua estrutura. Então, toda a história tem um enredo, tem os personagens, tem o tempo, tem o espaço, tem narrador ou nós temos o narrador-personagem, quando é o próprio sujeito que conta a sua história. Então, nós podemos estar entendendo que a arte de contar histórias, ela vai precisar, é claro, de histórias. E a gente vai encontrar que no decorrer da história da humanidade, as pessoas se reuniam para ouvir histórias. Amandou, ele informa que é contando histórias que se constrói uma aldeia. Por quê? Porque lá na África, em tempos antigos, eles se reuniam para ouvir histórias, para conversar, e ali as pessoas se agregavam e se tornavam uma comunidade. Então, as histórias, elas têm essa capacidade de reunir pessoas. E no começo da nossa humanidade, a gente vai encontrar cidades sendo reunidas e construídas por causa de histórias. Além disso, nós temos também, queremos destacar, o francês Perrault, que se encarregou de recolher histórias contadas oralmente pelo povo ali na França. E o que acontece? Os seus contos foram reunidos e a gente conhece aí até hoje os contos da Mamãe Gansa, contos do tempo passado. E ele não foi o único. Temos também os famosos irmãos Grimm. Eles também pesquisaram e investigaram e reuniram uma coletânea de histórias que são bem conhecidos como os contos da infância e do lar, isso em 1812 na Alemanha. E aí, boca a boca, de pai para filho, de vó para neto, essas histórias foram chegando até os dias de hoje, como histórias da Gata Borralheira, João e Maria, Branca de Neve, que são clássicos que nós conhecemos aí e contamos também para os nossos filhos. Pierre, um psiquiatra infantil, ele destaca como é importante a prática do conto no psiquismo da criança. Olha só que interessante. As crianças, elas vão assim interiorizando, elas vão assimilando situações do seu dia a dia, situações de conflito, através das histórias. Por isso que muitas vezes os nossos pequenos, principalmente, os nossos filhos, as nossas crianças, os nossos alunos, eles pedem: professora, conta de novo essa história, mamãe, repete a história. Por quê? Porque ali está sendo trabalhado questões interiores dele através da história. Então, vale a pena a gente contar história e buscar a arte de contar histórias.
Catherine Zacarte, também uma contadora francesa, ela comenta que o conto ensina o que deve ser um ser humano. Traz essa questão da humanização do sujeito. Quer dizer, a gente se torna ainda mais ser humano quando a gente conta as nossas histórias, quando a gente relata situações da nossa vida. E principalmente quando a gente se prepara, se organiza e conta histórias para outros sujeitos, para outras pessoas, independente da sua faixa etária. Michel Randinoc, um contador francês, ele também diz o seguinte, que as histórias de que gostamos nos ajudam a viver e elas nos fazem crescer. Contar histórias alegra o dia, alegra a vida, alegra gerações. Então, vamos contar histórias. Bom, se as histórias são tão importantes e se são tão necessárias para o desenvolvimento do sujeito, do ser humano, como é que eu faço para escolher uma boa história? Como contar uma boa história? Primeiro passo, tenho algumas dicas para vocês. Escolha uma história que você gosta muito de contar. Sabe, as histórias, elas procuram um contador. Então, a gente se encontra em uma história específica. Então, escolha essa história que você gosta e se prepare para contá-la. Leia essa história muitas vezes. Você precisa estar seguro de como contar essa história, saber cada detalhe, pensar nesses personagens, nas características emocionais dos personagens e só lendo muitas vezes e refletindo muito sobre ela que você vai conseguir ter uma ótima performance. Outra coisa, sabe? Feche os olhos, imagine o cenário, imagine os personagens, imagine o tempo histórico em que essa história está acontecendo. Isso vai te ajudar a contextualizar a história e fazer um encantamento necessário para que as crianças, para que os jovens, para que os adultos curtam a história que você vai contar. Outra coisa, pense na voz escolhida. Isso mesmo, é uma voz suave, é uma voz mais agressiva, uma voz normal, um bate-papo. Pense na voz para o narrador, pense na voz para os personagens. Uma outra coisa muito importante, execute o seu poder de concentração. Nada pode te distrair no momento de contar uma história. Isso mesmo. O público está ali, as crianças estão ali, os jovens estão ali, os adultos estão presentes, mas você precisa estar focado, concentrado na história para que realmente a arte de contar a história se torne brilhante e a sua história encante a todos. Uma outra coisa importante, memorização. Isso mesmo, precisamos memorizar a história. Escolha a sua melhor forma de memorizar. Cada um tem o seu jeito. Eu, por exemplo, gosto muito de ler a história várias vezes, monto uma estrutura simples de frases importantes que não podem ser deixadas de lado, que marcam momentos da história. Depois eu transformo essas frases em palavras e a história está gravada na minha mente. É mais ou menos assim que eu faço. Então encontre também o seu jeito de memorizar as histórias que serão contadas. Uma outra coisa importante, conte essa história para alguém antes de contar para todo mundo. Isso mesmo, aproveite aí o namorado, a namorada, aproveite o filho, aproveite aí o amigo, a amiga. Conte a história para ele e veja como é que foi a sua performance, porque é uma boa preparação antes de se encontrar com todo mundo que vai apreciar a história que você vai contar. Uma outra dica, cuidado com a sua postura e com os vícios de linguagem. Essa coisa de ficar, joga cabelo para lá, joga cabelo para cá, pode distrair. Aspectos e palavras como né, ui, oi, também pode atrapalhar e tirar a concentração. Então é bom a gente ter um pouquinho de cuidado. Tudo isso envolve preparação. Olhe para todos. O seu olhar vai dizer muita coisa. Não foque em uma única pessoa da plateia. Pode ficar constrangido e, afinal de contas, a história é para todos. Na hora de contar, seja o mais natural possível. Deixe o seu coração falar, seduza o ouvido dos seus ouvintes, sabe? Para que as pessoas sintam vontade de te ouvir contando histórias novamente. E para finalizar,
Claro, escolha o recurso certo. Vai usar um livro? Vai usar tecidos? Um chapéu? O recurso, quem escolhe é você. E vai depender, é claro, da sua preparação.